para estar preenchendo aqui essas flores. Agora, com o pincel número 6 e a tinta vinho, nós vamos começar a sombrear. Então, a gente vai começar aqui, vamos iniciar na de cima, já que foi lá que a gente fez primeiro. Vamos iniciar aqui na de trás, então, por trás da linha, eu venho aqui. E demarco dessa forma, esfumando essa tinta por trás das duas linhas. Notem que essa pétala que eu comecei, ela está por baixo dessa e dessa. Então, vai sombra debaixo dessas duas linhas aqui, ó. Esse lado e esse lado, tá? Vamos fazer sempre as que estão por baixo. Notem que essa pétala está por baixo dessa e dessa. Então, eu venho aqui na linha, por dentro, e sombreio aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro. E vou esfumar essa tinta pra fora. Pra dentro, aliás, perdão. Pra dentro da nossa pétala. Novamente, aqui nós temos uma que está por baixo dessa e dessa. Então, eu venho aqui. E aqui também, desde lá do centro. Dessa forma. Agora, eu vejo que essa aqui está por baixo dessa. Então, eu venho atrás dessa linha aqui. Também vou sombrear. Notem que isso vai formando uma melhor separação das pétalas. Você consegue ver melhor aí a separação de cada uma. Essa aqui também está por baixo dessa, então, eu venho aqui na linha, que separa as duas, na que está por baixo, e coloco o meu sombreado. As três que restaram, elas estão por cima, tanto de um lado quanto do outro, então a sombra vai no meio, dessa forma, ela sobe no meio, nem de um lado e nem do outro. Notem que aqui tá claro e aqui também eu venho subindo com a sombra apenas no meio. Da mesma forma aqui, ó. Eu venho subindo com essa sombra. Apenas no meio. E também aqui.
por enquanto nós vamos deixar assim e a gente vem da mesma forma sombreando essa, olhando sempre as folhas primeiro que estão por baixo de um lado e de outro. Vou primeiro nessa aqui. Tanto de um lado quanto do outro. A gente vê que ela está por baixo, então a gente evidencia dessa forma. Aqui nós temos outra pequenininha, que ela está por baixo, tanto de uma pétala quanto da outra. Então, se vocês notarem só isso, vai ficar bem fácil de fazer. Aqui também está por baixo dessa pétala dessa outra flor, então também vai sombra. Aqui nós temos outra pétala. Por baixo. Agora, nós vamos observar aquelas que está por baixo só de um lado. Então, aqui nós temos uma. Subindo aqui, nós temos mais uma. Sempre esfumando bem, tá? Para esse vinho ficar bem esfumado. Aqui nós temos mais uma. Nesse caso aqui, essa parte da frente está por baixo dessa flor, então aqui a gente também vai sombrear. Aqui por baixo temos mais uma. Também vamos sombrear essa parte que está por baixo dessa outra flor. E agora ficaram aquelas três, no caso, que estão por cima de dois lados. Então, o sombreado dela é mais aqui no meio. Notem que a gente deixa as beiradinhas claras. Mais uma aqui, ó. Só no meio. Se você seguir essa ordem primeiro, observar que tá com os dois lados por baixo, depois só um lado, o outro lado tá claro. E depois, quando tiver as duas por cima, você apenas coloca no meio. Agora, meninas, com o berinjela, eu vou pegar aqui o meu pincel número 4, e com o berinjela, eu vou sombrear um pouco mais, né? Deixar essa sombra mais expressiva em algumas pétalas, as que estão bem por baixo. Essa tá bem escondidinha, então eu vou deixar aqui essa parte dela mais escura, tá? Pouca tinta, não precisa ser muita tinta não, porque esse berinjela aqui ele deixa bem escuro, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui também, que está por baixo. Então, essas partes de sombra, eu vou deixar um pouco mais evidente, deixando esse centro aqui um pouco mais escuro.
vou pegar apenas um pouquinho e vou trazer nessas pétalas que estão aqui por cima. Só um pouquinho mesmo, pincel sujo, tá? Dessa forma, vou evidenciar um pouquinho mais essa parte aqui, porque ela está por baixo dessa outra flor. Então, além de mostrar que ela está por baixo, isso vai evidenciar ainda mais a outra flor por cima. Bom, dessa forma, vamos fazer a mesma coisa nessa aqui, ó. Começando aqui pelas que estão por baixo dos dois lados. Vou tirar aqui o excesso de tinta, eu não quero muito escura. Vou deixar esse centro um pouco mais escuro. E como a gente fez na outra, apenas com o pincel sujo, eu vou trazer um pouquinho para essas pétalas que estão por cima. Agora, nós vamos iluminar as nossas flores. Nós vamos utilizar novamente aqui o pincel 421. Novamente, se você não tiver, pode usar aí o pincel número 6 do cabo amarelo. E vamos utilizar tinta vermelho fluorescente, é o que nós vamos utilizar aqui para dar luz para as nossas pétalas. Então, nós vamos começar de novo por aquelas que estão por baixo. Então, aqui eu venho, ó, mantendo sempre aquela parte de cima bem fininha. E venho, no caso dessa, em ambos os lados, trazendo aqui esse vermelho fluorescente para iluminar. Vou nessa aqui, porque ela também está totalmente por baixo, dos dois lados vai luz. E essa de cima aqui da mesma forma. Agora, nós vamos levar luz para aquelas pétalas que estão em cima por um lado. Então, vamos lá. E a gente vem até no meio. Sempre esfumando bem, tá bom? Deixando esse vermelho fluorescente casar com as outras cores que já temos na base. Agora que nós já fizemos todas de um lado só, nós vamos fazer ambas dos dois. Nesse lado aqui, ó, vou terminar de preencher e a gente pode fazer tanto desse lado quanto esse até o final.
com esta. Essas aqui a gente vai até embaixo. E agora essa daqui. Da mesma forma, vamos fazer essa aqui de baixo, começando pelas que estão totalmente por baixo, tanto de um lado quanto do outro. Agora, aquelas que estão por baixo de um lado. Agora, meninas, após finalizar aqui a parte da luz das nossas pétalas, nós vamos fazer esses tracinhos que tem no meio de cada uma. Novamente, eu vou utilizar o meu pincel 421 e vou voltar com o vinho. E, como fizemos da outra vez, vamos iniciar por essa aqui, sempre pelas que estão por baixo. E aqui basta seguir a linha que o desenho já dá, tá? O mais fino possível que você puder. Então, esse pincel vai te auxiliar nisso também. Então, se você quiser também fazer com outro pincel, pode fazer.
Então, nós vamos puxando aqui em cada uma das pétalas, conforme o risco que o desenho já nos dá, e fazendo esses tracinhos. Pode fazer com o pincel 00 também, tá? O filete, se você quiser fazer mais fino, pode fazer. Feito naquela, vamos fazer essa aqui embaixo. Agora, nós vamos deixar as vermelhas um pouco de lado, nós vamos finalizar o miolinho depois, mas nós vamos fazer junto com este miolinho aqui. Então, nós vamos trabalhar logo esta flor. Então, ela vai ser um tom mais claro, um tom claro, indo do bege para o branco, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui a base dela marfim. Então, vamos aqui preencher toda ela de marfim. Novamente, procurem deixar aqui, ó, bem visível a divisão de cada uma das pétalas. Assim, na hora de fazer o sombreado, vocês não terão dificuldade.
Com nossa flor já preenchida, agora nós vamos fazer a primeira sombra com o ocre ouro. E, como fizemos com a outra, vamos procurar primeiro as que estão por baixo. Então, dos dois lados, nessa aqui, ó, vai sombra. Eu trago esse ocre ouro e vou esfumando bem ele aqui pra dentro da pétala. Novamente, procuro a que está por baixo. E vou esfumando ele pra cima. Novamente, mais uma. E aqui temos uma que está por baixo, só de um lado. Então, a gente também vai sombrear. Mais uma aqui. Então, vemos que sobrou três que estão por cima dos dois lados, então, a gente só traz aqui o sombreado no meio. Dessa forma. Agora, eu venho com siena natural apenas dando uma segunda sombra bem disfarçada aqui, pra gente não deixar a flor muito escura, tá? Então, eu venho mais nessas que estão por baixo, evidenciando aqui esse sombreado. E apenas um pouquinho aqui, saindo do centro, nessas do meio aqui, que são mais inteiras. Agora, a gente vem com o branco e vamos iluminar as pétalas da nossa flor. Vamos começar também pelas que estão por baixo. Então, eu venho aqui de um lado, esfumo esse branco, do outro, da mesma forma. Aqui estou utilizando o pincel número 6 do cabo amarelo mesmo, para vocês verem que a gente pode usar o pincel, vários pincéis para fazer, né? Não precisa ser só aquele lá mais fino. Então, a gente vem aqui, esfuma também. Outra que está por baixo. E eu trago o branco pra dentro. Agora, aquelas que estão aqui, ó. Essa aqui eu posso fazer porque eu já fiz desse lado. E eu venho até o meio. Essa aqui, eu venho até aqui. Da mesma forma, essa, até aqui. E do outro lado, até o meio.
agora essas que nós podemos vir até o meio com os dois lados. Agora, como fizemos nas vermelhas, eu vou voltar com aquela base lá, vou voltar aqui com o Ocriuro e o meu pincel 421 para deixar aqui traços fininhos e vou fazer aqui os traços das nossas pétalas. Bem fininho, tá? E aqui a gente segue as linhas que o desenho já dá, então não tem dificuldade. Saindo do meio pra cima. Puxa duas de um lado e duas do outro. Dessa forma, para formar aqui a nossa flor mais clara. Agora que nós estamos com as nossas flores prontas, vamos fazer o miolinho delas, de uma forma bem fácil e simples. Então, nós vamos utilizar aqui o cabo do pincel e a tinta amarelo ouro, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, bem no centro, vou começar essa aqui em cima. Então, você vem aqui bem no centro, vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco bolinhas, tá? E uma no centro, dessa forma. Da mesma forma nessa, 5 bolinhas. Uma, duas, três, quatro, 5 e uma no centro. Também aqui, uma, duas, três, quatro, 5 e uma no centro. Agora, a gente vem com vermelho vivo e a gente vai fazer um pontinho no centro de cada uma dessas bolinhas que a gente acabou de fazer. Um pontinho no centro dessa forma. E eu estou utilizando aqui o pincel filete, tá? Dessa forma aqui, ó. Bem fácil de fazer, né? Uma bolinha,
no centro de cada um, pra gente formar aqui essas sementinhas do miolo. Também aqui. Agora, nessa aqui, para ela ficar mais aparente, a gente vai vir com o verde oliva e vai contornar as bolinhas que a gente fez dessa forma. Contornei a primeira. Contornei a segunda. De forma bem fininha, tá bom? O mais fino que você puder fazer, você vai fazer aqui para ficar mais natural. E a gente contorna do meio por último, para ela ficar como se estivesse por cima. A gente não vai contornar essas, porque de certa forma não vai aparecer. Mas se ela fosse clara, se vocês quiserem pintar essas claras, tem que contornar para ficar mais natural. E é isso, meninas, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender comigo flores de Natal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!